Olá pessoal, sou o professor Claudemir e venho hoje através desse vídeo apresentar um breve resumo sobre o tema Princípios do Treinamento Desportivo, direcionado especificamente para a turma do terceiro ano A da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição. Então vamos adiante com o conceito. O treinamento físico, desde uma simples corrida até a alta performance exigida por estes esportes mais profissionais, envolve muitas funções, tanto fisiológicas e psicológicas humanas, para se alcançar ótimos resultados. Isso mostra a importância de conhecermos os princípios do treinamento desportivo para o planejamento de um bom treino e para a evolução e desenvolvimento físico, seja você atleta profissional ou não. Ou seja, podemos dizer que o treinamento desportivo apresenta-se como uma atividade física de longa duração que deve ser graduada de forma progressiva, individualizada, atuando nas funções fisiológicas e psicológicas do ser humano, tanto com objetivos de superar as tarefas mais exigentes que as habituais do nosso dia a dia. Sigamos. O treinamento físico ele deve ser feito avaliando cada fator da periodização do treinamento. São princípios essenciais para um treino físico saudável e direcionado ao objetivo correto de qualquer modalidade esportiva a ser trabalhada. Vejamos esses princípios a seguir. O primeiro será o princípio da individualidade biológica, que explica que cada pessoa possui estrutura e formação físicas diferentes. Por isso, o treinamento físico individualizado ou em grupos homogêneos com a mesma função aumenta as chances de melhores performances e resultados. O treinador analisa as potencialidades, fraquezas e necessidades de cada organismo para que o desenvolvimento do atleta seja eficaz. Ou seja, durante o treinamento, o princípio da individualidade biológica é regra, ou seja, deve ser respeitado, pois os atletas que recebem a mesma sobrecarga de trabalho reagem, sofrem adaptações diferentes. Por exemplo, nos jovens deve-se também considerar as fases de crescimento e desenvolvimento. Enfim, para todos, até o estilo de vida também conta, ou seja, nós, seres humanos, somos individuais, únicos, ok? Isso quer dizer que fatores como, por exemplo, o genótipo e o fenótipo da pessoa devem ser considerados para que o desenvolvimento pleno de suas capacidades físicas e habilidades esportivas. Ou seja, é preciso respeitar a individualidade biológica de cada um, pois a adaptação, a reação ao estímulo e a recuperação nos treinos são diferentes. Enfim, aqui a gente vai dar um pouco mais de aprofundamento ao assunto, especificando dentro do princípio da individualidade biológica o que é genótipo e o que é fenótipo. Primeiramente, vamos ver o que é genótipo. Definimos como genótipo a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que um indivíduo possui. Trazendo para nós aqui umas palavras mais leigas, o genótipo é a herança genética do ser humano. São todas as características que herdamos de nossos pais, avós, bisavós, ou seja, as heranças genéticas que herdamos de nossos ancestrais. Já o fenótipo é a expressão do genótipo mais a interação do ambiente, ou seja, o fenótipo é a soma do genótipo mais as influências do meio em que o indivíduo convive. Um breve exemplo aqui de situação de fenótipo Juliana é uma pessoa que nasceu com a pele clara. Com o passar dos anos, após ter muito contato com o sol, sua pele apresentou uma coloração mais escura, assim desenvolvendo uma nova característica, ou seja, uma tonalidade de sua pele. Ela teve a soma do genótipo, que era a pele clara, uma herança de seus ancestrais, com a influência do meio, do ambiente em que ela convivia, que era a influência dos raios solares, que ela sofria muita influência do sol. Aí houve o escurecimento da sua pele. Ok? Vamos dando continuidade. O próximo princípio é o princípio da adaptação.
As adaptações biológicas são as mudanças estruturais e funcionais dos organismos. Essas alterações ocorrem devido às atividades esportivas e psicofísicas do atleta. Entretanto, a capacidade de adaptação depende da reação ao estímulo da carga do treinamento e frequência do exercício. Ou seja, cada atleta possui particularidades relacionadas com o nível de estímulo a ele aplicado. Ou seja, com o aumento gradativo e constante de estímulos, o corpo vai se adaptando às novas exigências. O princípio da sobrecarga no treinamento físico diz respeito à aplicação de uma nova carga para que haja evolução no treinamento físico. Assim, uma carga maior que a anterior gera uma assimilação compensatória relacionada à quantidade, ou seja, volume, qualidade, ou seja, a intensidade, e o intervalo frequência dos exercícios. Ou seja, quer dizer que, conforme os objetivos do atleta e seu nível de forma, devemos programar as cargas de acordo com os aspectos de qualidade, ou seja, a intensidade, e também de quantidade, ou seja, o volume, de forma gradual e crescente. O princípio da especificidade é um dos fatores essenciais entre os princípios do treinamento esportivo. Afinal, ele refere-se aos ajustes necessários para que o treinamento seja específico para a prova ou modalidade na qual o atleta irá competir. Ou seja, se alguém vai participar de uma maratona que prevê uma superfície em subida, deve considerar os aspectos metabólicos e neuromusculares no seu treinamento para essa fase específica. Ou seja, deve-se considerar as características próprias do esporte trabalhado para um desenvolvimento das capacidades desse esporte. Afinal, não é viável que utilizamos para o futebol um treinamento específico para o voleibol, por exemplo. O princípio da continuidade. Aqui vamos interagir e ver em conjunto o princípio da continuidade e o princípio da reversibilidade. A continuidade ela é um princípio ligado intimamente a um dos princípios do treinamento esportivo, o da adaptação. A continuidade é fundamental para que o organismo progressivamente se adapte. Isso é extremamente relevante para a boa condição física do atleta. O princípio da continuidade compreende que o trabalho sistemático impede a quebra na evolução do desenvolvimento físico ou das capacidades e habilidades físicas. Desse modo, deve haver persistência ao longo da preparação e treinamento do atleta para que obtenha um alto desempenho. A continuidade da prática esportiva também causa impactos psicológicos, visto que o treinamento contínuo mantém o corpo e mente saudáveis e disciplinados ao objetivo. Com isso, a velocidade dos movimentos, resistência, força, flexibilidade e hipertrofia são desenvolvidas gradualmente. Já o princípio da reversibilidade ou destreinamento é um dos princípios do treinamento desportivo a ser considerado. A interrupção no processo de treinamento causa uma reversão nos ganhos, pois as adaptações e benefícios são transitórios. Isso quer dizer que, se o atleta não se mantiver ativo, o organismo tende a voltar ao estado inicial de desenvolvimento. Ou seja, as modificações induzidas pelo treinamento, como elas são transitórias ou passageiras, né, todas as características secundárias adquiridas por meio do treino, elas podem ser perdidas e retornam aos limites iniciais pré-treinamento. Ou seja, com a parada, com a não continuidade dos treinos, o atleta, né, voltar às condições antes do treino, ou seja, ele volta às suas condições físicas e psicológicas de antes do treinamento, após determinado período de inatividade, claro. Quando o atleta se afasta do ritmo de treinamento, perde força e resistência essenciais para a manutenção da sua performance. Consequentemente, os efeitos obtidos ao longo do tempo são destreinados, e isso pode ocorrer até com certa rapidez. 1 ou 2 semanas sem treinar pode gerar reduções significativas na capacidade metabólica e em suas habilidades.
Ou seja, aqui a gente também pode observar que ambos, tanto o princípio da continuidade como o princípio da reversibilidade, estão intimamente associados ao princípio da adaptação. Por quê? Se houver continuidade no treinamento, consequentemente vai haver uma uma próspera adaptação. Já o princípio da reversibilidade, se houver uma reversibilidade, ou seja, uma parada na continuidade do treinamento, as adaptações serão interrompidas, ok? Princípio da interdependência volume-intensidade. Este princípio está relacionado intimamente ao princípio da sobrecarga. Explica que o êxito dos atletas está ligado aos estímulos da intensidade e volume do treinamento. É preciso que haja harmonia entre essas duas variáveis para que ocorra uma real evolução na capacidade física do atleta, e não apenas no âmbito físico, mas também no psicológico, tático e técnico. Ou seja, baseia-se na relação ótima de aplicação do volume e da intensidade no treinamento. Comumente, sempre que o volume eleva-se, reduz-se a intensidade. E para finalizar, aqui ó, o treinador com isso deve agregar qualidade ao treinamento esportivo, o que significa avaliar o tempo, número de exercícios e o esforço realizado pelo atleta. Um planejamento errado no volume e na intensidade do treinamento pode prejudicar bastante a performance do esportista. Para concluir, a inter-relação entre os princípios do treinamento desportivo, ou seja, a relação entre todos os princípios. O bom desempenho do atleta está relacionado a fatores individuais que possuem valores e funções próprios. Assim, a integração entre os princípios é fundamental para se fazer um programa de treinamento eficaz. Alguns fatores externos também devem ser observados para o sucesso do atleta em seu esporte. Obter excelência do treinamento é relacionar os princípios e a harmonia dos saberes para sua devida aplicação de forma saudável. Os princípios do treinamento devem ser aplicados em todas as modalidades esportivas. São regras fundamentais e com embasamento científico a serem observadas para que se obtenha bons resultados nos treinamentos físicos. Enfim, pessoal, muito obrigado pela atenção e espero ter ajudado um pouco revisando o conteúdo abordado até o presente momento.